A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma palavra de fé e oração. Agora todas as tardes aí nós orando junto com você, com a sua casa, com a sua família. Por isso, querido, eu gostaria que você já pegasse aí seu copo com água, você pegasse aí a roupa, para a gente estar orando depois, alguma foto de alguma pessoa da sua família que precisa de oração. É muito importante a oração. A palavra do Senhor diz: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, quando o cristão ora, Deus ele traz revelação ao coração do cristão. Então, querido, antes de entrar aqui na palavra de hoje, a gente está no Salmo 91, né? Esses dias estamos falando sobre o Salmo 91. Mas antes de começar aqui no Salmo 91, gostaria, querido, que você pegasse o seu celular, que você fizesse a sua inscrição, né? Você vem ativar o sininho, colocar em cima todas as mensagens, você está recebendo toda a notificação. Que você também venha deixar no seu comentário o pedido de oração, né? Coloque o nome da pessoa que precisa de oração, especifique qual que é o problema que ela está enfrentando. E que você também venha compartilhar, querido, seja um missionário de Deus. Jesus falou assim que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Que você então venha ser um dos poucos trabalhadores que está enviando, compartilhando as mensagens. Talvez você conheça alguma pessoa que está sofrendo muito, está deprimida, está angustiada. Então pega essa mensagem, esse Salmo 91, essas orações da tarde, compartilha, mas não manda somente o link da mensagem, mas mande um áudio junto. Fala assim: eu gostaria que você ouvisse essa oração, que Deus vai estar falando com você, que a gente vai estar orando por eles. Então, querido, vamos aqui para o Salmo 91. No Salmo 91 passado, né? Na oração passada a gente falou sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Falei que o primeiro passo para quem quer o Salmo 91 são para aqueles, as promessas do Salmo 91 que a gente vai estar falando aqui, pertence àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E quem quer que habite no esconderijo do Altíssimo? São aqueles que têm a habitação do Espírito Santo. Como eu disse, né? No Salmo 91 passado, vai ficar aqui o link da mensagem, que quando nós cremos em Jesus, o Espírito do Altíssimo, do Deus Altíssimo, ele vem habitar dentro de nós. Então, a partir daquele momento, nós passamos a ser a habitação de Deus. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem o Altíssimo habitando dentro dele, aqui continuando o texto diz assim, ó, e descansa à sombra do Onipotente. Olha que interessante. O primeiro passo é ser a habitação do Espírito Santo, através da fé em Jesus. Mas o segundo passo aqui no texto diz que o crente, o cristão, depois que ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele, ele tem que descansar na sombra do Onipotente. Onipotente significa o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? Então, onipotente, quando a Bíblia fala que Deus é onipotente, significa que para ele todas as coisas são possíveis. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é o seu problema? Deus pode resolver esse problema. Ah, pastor, o meu problema é doença, Deus pode curar. Pastor, o meu problema é que estou desempregado, Deus pode abrir a porta. Pastor, o meu problema é que a minha empresa está indo à falência, Deus pode restaurar a sua empresa. Ah, pastor, o meu problema é no casamento, Deus pode restaurar o seu casamento. Meu problema é filho está no vício, Deus pode restaurar e libertar o seu filho. Então, quando a Bíblia diz que o nosso Deus é onipotente, significa que para Ele pode todas as coisas. Mas como que nós recebemos então o milagre do Deus onipotente? É pela fé. Lá em Hebreus capítulo 11, diz assim, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que, em primeiro lugar, crer que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, Ele abençoa aqueles que o buscam. Então, querido, toda vez que você se aproximar de Deus em oração, ore ao Pai no nome de Jesus, mas ore crendo que Ele existe e que Ele está ouvindo a sua oração, que Ele abençoa aqueles que procuram a resposta dEle. Eu li um texto na lição passada, que diz em Romanos 10 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra salvo ali é sozo, ali significa aquele que invocar o nome do Senhor será curado, será liberto, vai receber provisão de Deus, vai receber livramento. Então a salvação é um pacote completo de Deus.
Aqui no texto está falando que o cristão ele tem que ter fé, porque quando o cristão tem fé, ele passa a descansar. Olha o que diz aqui o salmista, no Salmo 37, sobre descansar nos braços do Senhor. Salmo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espere nele. Então aqui no texto está falando que o cristão tem que entregar o caminho, entregar o problema na mão de Deus, confiar nele, que ele vai fazer todas as coisas. E depois ele diz assim, depois que o cristão entrega o problema em oração, que a gente vai orar daqui a pouco por você, a gente vai apresentar o seu problema a Deus no nome de Jesus. Aqui diz que o cristão tem que fazer o quê? Descansar no Senhor. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente. Querido, o melhor lugar que tem para descansar é descansar nos braços do Senhor. É descansar no braço do Deus Todo-Poderoso, porque somente Ele pode curar, somente Ele pode abrir as portas. Querido, eu como cristão, eu sou limitado. Por exemplo, eu como pastor, eu posso falar para você sobre cura, mas eu não posso te curar. Eu como pastor, posso falar para você sobre libertação, mas eu não posso te libertar. Eu como pastor, posso falar para você sobre porta aberta, sobre casamento restaurado, mas eu não posso restaurar o seu casamento, eu não posso abrir as portas para você. Mas o meu Deus, o Deus que você serve, o Deus onipotente pode abrir porta, pode curar, pode libertar, pode entrar com a providência. Então, querido, descanse no Senhor. Porque aqui, continuando o Salmo, diz que aquele que habita com Deus, que tem o Espírito Santo, que agora apresentou o problema e descansou no problema nas mãos do Senhor, na sombra do Onipotente, esse cristão pode dizer ao Senhor, dizer o que, pregador? Tu és o meu refúgio, Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu único Deus em quem eu confio. Olha, ele falou 4 coisas. Ele falou que Deus é o nosso refúgio. Ele falou que Deus é a nossa fortaleza. Ele falou que Ele é o nosso único Deus. E Ele disse que Ele é aquele em quem nós confiamos. E por que então que o salmista tinha essa confiança em Deus? Por que o salmista dizia que Deus era o único dele? Por que o salmista falava que Deus era a fortaleza, aquele que dava força para ele? Por que o salmista dizia que Deus era o seu refúgio? Refúgio, querido, é um lugar de proteção. Por exemplo, no templo dos reis, dos profetas, no Antigo Testamento, existia cidade de refúgio, onde eles ficavam naquela cidade protegidos. Naquele tempo, havia os palácios, havia os castelos, e aqueles castelos, eles tinham ali aquelas fortalezas, tinha aquelas enormes muralhas, aqueles portão enorme. E então era praticamente impossível entrar naquela fortaleza, naquele refúgio, porque ali era um lugar de refúgio, um lugar de segurança, de proteção. E o salmista aqui, que no caso foi Moisés que escreveu, ele teve experiência que aquele que habita com Deus, que aquele que descansa à sombra do Onipotente, o coração dele se enche de uma fé tão poderosa que ele passa a acreditar que Deus então é o refúgio dele. Deus é o refúgio dele. Deus é a força dele. Deus é aquele em que ele pode confiar. Então agora depois o salmista vai começar a entrar então nas promessas de Deus. Amanhã vamos falar então sobre as promessas de Deus. Quais são as promessas do Salmo 91? Então nós aprendemos na primeira lição para quem é o Salmo 91. A quem ele se aplica? Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aqueles que entregaram a vida para Jesus, que agora tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus Altíssimo habitando dentro dele. Para quem que é o Salmo 91? Para aquele que além de habitar, de ter Jesus dentro dele, descansa em oração à sombra do Onipotente. Sabe que o único Deus Todo-Poderoso e Onipotente é o único que pode restaurar a vida dele. E quando ele entrega a vida na mão do Senhor, que ele aceita Jesus e que ele passa a ter fé em Jesus na sua oração, o coração dele se enche de fé. Então ele começa a ter Deus como refúgio,
como fortaleza e como o único Deus em quem ele confia. Amém? Nós vamos estar orando agora, querido, para você. Pegue seu copo de água, pegue a foto em nome de Jesus que a gente vai estar orando. Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos, meu Deus, sobre a Tua palavra do Salmo 91, Senhor. A oração do Salmo 91 é poderosa. E nós oramos pelo Teu Filho, Senhor, que habita no esconderijo do Altíssimo. Meu Deus, um dia ele creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a partir daquele dia, o Espírito Santo veio habitar, veio morar dentro dele. O Espírito de Deus Altíssimo agora habita dentro do coração do Teu Filho. Ah, meu Deus, quando o Senhor entrou no coração dele, a vida dele mudou, a vida dele foi transformada. Ele era uma velha criatura, vivia, meu Deus, sendo manipulado pelo diabo, escravo dos desejos. Agora ele é servo de Jesus Cristo, agora ele descansa na sombra do Onipotente, agora ele coloca o problema nas tuas mãos. Toda vez que ele tem uma dificuldade, ele apresenta em oração, como nós estamos apresentando a vida dele em oração. Meu Deus, ele não somente apresenta, mas ele descansa sabendo que o Senhor é o Deus onipotente, que o Senhor tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e que não há demônio, não há, meu Deus, espírito maligno, que tem mais força que o Senhor, que tem mais poder que o Senhor. E agora, meu Deus, que ele crê no Senhor, que ele tem fé no Senhor, agora ele sabe que o Senhor é o refúgio dele, a fortaleza dele, o único Deus em quem ele confia, meu Pai. Então venha, meu Pai, agora agir, meu Deus, na vida desse teu filho. Haja no casamento, que toda força maligna que atua no casamento seja destruída agora. Nós declaramos esse casamento restaurado, a vida sentimental restaurada. Nós declaramos pela fé no nome de Jesus agora que toda força maligna que atua na vida dos filhos, toda revolta, toda rebeldia, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o homem seja restaurado, a mulher seja restaurada, os filhos sejam restaurados, que o vício, espírito do vício da bebida, da droga, saia desse jovem, saia desse homem, saia dessa mulher, espírito do adultério, da prostituição, em nome de Jesus, pomba-gira, saia desse casamento agora. Meu Deus, eu oro pelas finanças, que todo o espírito do tranca-rua caia por terra em nome de Jesus Cristo. Saia da finança desse homem, dessa mulher, saia do trabalho, saia da empresa, para nunca mais voltar, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro pela saúde do teu filho, que todo espírito do Omulu, toda chucaveira, todo espírito de morte, demônio da enfermidade, saia dos ossos, saia do corpo, saia do coração, saia dos pulmões. Todo câncer maligno vai embora agora, e que ele seja curado, que ele seja liberto. Pai, visita essas fotos que eles estão intercedendo, que haja cura nessas vidas, que haja livramento e libertação em nome de Jesus. Pai, eu oro pela água agora, que o teu filho agora vai estar consagrando a água pela fé, meu Deus. Ele vai beber essa água agora, que tem um remédio de Deus no nome de Jesus, e que ele seja livre e curado para a tua glória. Amém. Bebemos a água, querido, em nome de Jesus. Graças a Deus, querido, Deus, ele ouviu a nossa oração, a sua oração. Todo dia de tarde nós estamos aqui orando, né? Estamos aqui no Salmo 91. E você que habita no esconderijo do Altíssimo, você que está descansando a sombra do Onipotente, o Senhor vai estar agindo na sua vida, quebrando as cadeias em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir.